A Unesp é paixão. Tá? Eu ingressei na universidade em 1988 com uma proposta de... naquele momento eu tinha uma proposta de fazer o doutorado, melhor dizendo, em Toronto, no Canadá. Eu optei por ficar aqui e estou hoje aqui em Bauru com uma atividade de pesquisa reconhecida mundialmente. Estou extremamente feliz de estar na Unesp, por isso eu digo, Unesp é paixão. A avaliação, ela é extremamente importante para a instituição, seja ela uma avaliação institucional, realizada externamente, e também uma avaliação dos docentes que compõem essa instituição. Para essa finalidade, foi criada em 1999 a Comissão Permanente de Avaliação, que é uma comissão assessora do reitor, que tem ela tem dois objetivos, ela é composta por dois grupos. Um grupo que é encarregado da avaliação institucional da universidade. A universidade faz uma autoavaliação, depois ela recebe avaliadores externos que vão elaborar um documento que serve como diretrizes para a universidade no futuro repensar o seu direcionamento. E um segundo grupo, ele é encarregado da avaliação docente. Todo docente da universidade, seja ele contratado em regime de turno completo por 24 horas, seja ele contratado num regime de dedicação integral e dedicação exclusiva, o regime de tempo integral, a cada ano ele deve encaminhar um relatório das atividades dele para o departamento e a cada 3 anos ele deve encaminhar um relatório para a faculdade ou o instituto ao qual ele está alocado, onde vão ser analisadas as atividades que ele desempenhou ao longo daqueles 3 anos. Em esse relatório sendo aprovado, ele continua no regime de trabalho normalmente. Em esse relatório não sendo aprovado, então a Comissão Permanente de Avaliação deve fazer uma análise do desempenho deste docente ao longo de toda a carreira e ele continuar na atividade dele ou então haver uma adequação do regime de trabalho desse docente. Pensando nisso, há cerca de 12 anos, a universidade instituiu um critério de avaliação onde todos os docentes da universidade estão sujeitos a esse critério de avaliação. E é um critério de mérito. Universidade é meritocracia. Infelizmente, a universidade é meritocracia. Para mim, eu acho felizmente. Eu sou uma pessoa que defende a meritocracia na universidade. E a Unesp, ela é uma universidade que ela tem os seus pilares também na meritocracia. A universidade criou também, foi a primeira das 3 estaduais paulistas que estabeleceu critérios para que o docente possa progredir na carreira. Então, há essa progressão baseada em critérios no desempenho do docente ao longo da carreira dele, e ele pode ter níveis verticais. Ele pode progredir verticalmente fazendo um concurso para uma nova titulação, ou ele pode progredir horizontalmente, aí baseado no desempenho dele nesse período. Eu costumo dizer que todos nós somos financiados pelo dinheiro público, tá? E nós devemos uma obrigação, nós devemos prestar contas para a sociedade da nossa atividade, tá? E pensa, com base nisso que existe esse relatório para que o docente apresente aquilo que ele fez durante aquele período e que ele possa se manter naquele regime de trabalho, ou se a universidade assim entender, que ele tenha o regime de trabalho dele alterado para um regime de 24 horas ou um regime de 12 horas, onde ele vai ministrar exclusivamente, vai ter exclusivamente atividades didáticas. Nos outros regimes,
há uma exigência de uma atividade de pesquisa e com o processo de internacionalização da universidade, a CPA vem cobrando desses docentes uma participação mais efetiva em atividades de pesquisa e extensão, além das atividades didáticas. Dos últimos 12 anos em que eu faço parte da CPA, nós tivemos problema que nós tivemos que ajustar o regime de trabalho de cerca de 5% dos docentes da universidade. Então eu considero que é um número pequeno, que nós temos a grande maioria da universidade cumprindo aquilo que a universidade espera para um docente naquele regime de trabalho. Essa comissão é uma comissão, eu costumo dizer que eu sou... É uma atividade bastante desgastante, não tenha dúvida, porque você vai estar tratando com pessoas e nem de repente, para aquele docente, tudo aquilo que ele fez, ele pode entender aquilo extremamente importante, mas para a universidade, de repente, não é tão importante quanto ele pensa. A CPA, apesar dela ser uma comissão ligada ao reitor, ela é uma comissão que está aberta a toda a comunidade. Quando nós temos um problema de não aprovação de relatório, por exemplo, nós garantimos o direito ao contraditório e à ampla defesa em todos os níveis possíveis. O processo costuma retornar 2 ou 3 vezes para manifestação do docente, para manifestação do departamento, para manifestação da congregação, da unidade ou do instituto. Em o docente achando interessante, ele é recebido pela comissão para que ele possa esclarecer os pontos frágeis do relatório dele, para ele poder esclarecer o trabalho dele de uma maneira presencial e não só no papel. Enfim, é um processo que eu entendo de extrema importância para a universidade, mas é um processo que não foi construído pela CPA. Isso que tem que ser que é muito importante. O processo foi construído pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que é o órgão responsável pela parte acadêmica da universidade. E depois referendado pelo Conselho Universitário, que é o órgão máximo da universidade. Então, todo esse processo de avaliação, ele não foi de maneira nenhuma imposto pela CPA, não foi criado pela CPA, ele foi discutido durante 2 anos no CEP, no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, ouvida toda a comunidade, foram realizados 2 fóruns, que nós chamamos de fóruns das grandes áreas, onde as pessoas puderam discutir, puderam trazer sugestões, propor indicadores, e depois o CEP discutiu isso amplamente e estabeleceu um critério de avaliação para a universidade. E cabe à CPA a aplicação desse critério. A avaliação institucional, a Unesp e as outras universidades paulistas, elas estão ligadas ao Conselho Estadual de Educação. E o Conselho Estadual de Educação estabeleceu uma avaliação quinquenal, ou seja, a cada 5 anos, cada universidade deve fazer um processo de autoavaliação, e a Unesp optou por fazer um processo de avaliação baseado nos cursos. Então, nós já tivemos 3 processos, 3 quinquênios que podemos chamar assim completos da avaliação, aonde foram realizadas as avaliações de todos os cursos. Isso é importante para que porque cada curso recebe nesse processo de avaliação, depois de 4 anos deste quinquênio, anualmente são encaminhados os dados dessa avaliação. Existem inúmeros indicadores para que os cursos atendam, respondam a esse processo de avaliação, e depois, no 4º ano do período, a universidade recebe um avaliador externo. Então, são avaliadores de outras instituições, de preferência fora do estado de São Paulo,
que vão fazer uma análise daqueles dados e emitir um parecer com relação àquele curso. Os cursos da Unesp, eles têm sido bem avaliados, a universidade não utiliza somente esta avaliação, mas outras avaliações que compõem o cenário nacional, e de uma maneira geral os cursos da Unesp são bem avaliados. E essa avaliação permite, nos pontos fracos, nas fragilidades, que o curso possa reordenar o seu caminho. A Unesp é uma universidade pública, de qualidade, e da mesma maneira a gente espera do corpo docente um trabalho de qualidade voltado para a formação do cidadão.